Qual pré-treino devo utilizar? Eu sou o Dr. Francisco Carlos, trabalho com emagrecimento e performance no esporte e vim falar para vocês qual pré-treino é melhor indicado para cada situação e se todo mundo precisa de pré-treino para executar as suas atividades do dia a dia. Basicamente, nós temos três tipos de pré-treino. O pré-treino que nós dizemos que é termogênico, aquele que vai estimular o seu metabolismo. O pré-treino que a gente diz que é fonte de energia. E o pré-treino que a gente diz que é estrutural. Cada um tem sua função e eu vou falar sobre cada um deles detalhadamente. Os pré-treinos ditos termogênicos têm a função de estimular o metabolismo da gente, acelerar o metabolismo da gente, deixar a gente mais atento e mais ativo para realizar a atividade física. Basicamente, nós temos dois produtos que são utilizados. Um é a cafeína, que é encontrada na grande maioria dos pré-treinos que são vendidos nas lojas de suplementos. E um outro elemento importante que também acelera o metabolismo da gente é o capsiate, que está presente nas pimentas. A função dele é ativar o nosso organismo, aumentar a frequência cardíaca. Ele tende a aumentar um pouquinho mais a pressão arterial, ele aumenta a atividade cerebral, por isso a gente fica mais atento e são elementos, que vão fazer com que a gente faça a atividade física de forma mais intensa e mais atenta, mas ele tem algumas contraindicações. Esses termogênicos têm como principal problema a ação que eles têm no sistema cardiovascular do paciente. Eles podem causar aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial e esses pacientes podem ter complicações disso. Então, a sua indicação depende de uma avaliação prévia por um profissional da saúde que converse com o paciente, veja se o grau de sensibilidade que esses pacientes têm aos elementos que serão prescritos e aí sim o paciente pode usar com segurança esse tipo de pré-treino durante as suas atividades físicas. O segundo tipo de pré-treino utilizado são pré-treinos que vão fornecer energia para a pessoa realizar a atividade física. Muitas vezes os pacientes ou estão numa dieta com a restrição calórica importante e vão precisar de algo logo antes da atividade física dele para realizar o seu exercício. E em algumas situações são exercícios muito longos, então a alimentação ou a introdução de um pré-treino como fonte de energia vai ajudar o processo durante a atividade física e ele vai conseguir executar a atividade física de melhor forma, porque não vai faltar energia para desempenhar os exercícios que estão sendo prescritos para ele. Normalmente, esse tipo de pré-treino ele é baseado em fontes de energia. Quais são essas fontes de energia? Os carboidratos, e aí entram carboidratos com velocidades diferentes de absorção e também temos alguns tipos de gordura, por exemplo, os triglicerídeos de cadeia média. A gente pode fazer uma associação disso tudo dependendo do que o paciente precisa para a atividade física dele e aí a gente consegue introduzir esse tipo de pré-treino no dia a dia do paciente com segurança sem atrapalhar o projeto que ele tem ao final, a longo prazo. Esse terceiro tipo de pré-treino, são o que nós dizemos os pré-treinos estruturais. Normalmente são baseados em proteínas, aminoácidos, então entra o whey protein, entra a glutamina, entra o BCAA, e a função deles é facilitar a cicatrização do músculo que é lesado durante a atividade física. Esse processo de cicatrização é que faz com que a gente consiga recuperar e consiga ter um aumento da nossa capacidade durante as próximas atividades físicas. É a recuperação que acontece no nível mais alto do que o músculo estava antes, que faz com que nossa capacidade de realizar aquela atividade vai ficando mais fácil, vai ficando melhor. Então esse pré-treino estrutural vai agir reconstruindo o músculo que foi lesado durante a atividade física. Esses dois últimos tipos de pré-treino, que são o energético e o estrutural, nós temos que ter um pouco mais de cuidado, principalmente nos pacientes que estão em processo de emagrecimento, porque tanto um quanto o outro vão fornecer energia e substrato para que ele consiga aumentar um pouco ou a massa muscular ou a massa de gordura desse paciente. Então, muitas vezes nós não indicamos esse tipo de pré-treino para os pacientes que estão no processo de emagrecimento, a não ser
que exista realmente uma demanda para eles no seu dia a dia. Vou dar um exemplo. Paciente que vai fazer uma corrida longa, um treino longo e que precisa de carboidrato, energia durante essa atividade, esse pré-treino energético pode ajudar. Um paciente que vai fazer uma musculação, às vezes um pré-treino com proteína vai ajudar. Então, cada caso tem a sua indicação específica. Então, nós vimos que cada pré-treino tem a sua indicação, contraindicação e tem que ser ajustado para cada necessidade do paciente. Não existe receita de bolo, e sim uma adequação conforme a necessidade e o que o paciente está buscando a longo prazo. Então, se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo, encaminha esse vídeo para o pessoal, vai ser um prazer estar falando para vocês sobre emagrecimento e sobre performance no esporte. Aquele abraço!